e Salvador Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Um momento de alegria, um momento de festa, um momento de contentamento. E esse momento ele faz nos lembrar dos grandes congressos e Assembleia Geral que nós tivemos aqui nessa igreja. É realmente um momento de muita glória, de muita alegria, um momento onde realmente nós nos alimentávamos do Espírito de Deus. E hoje nós estamos vendo essa maravilha que Deus está fazendo. E eu fico muito grato a Deus por fazer parte da história dessa igreja. Fico muito feliz, mas muito feliz mesmo. Deus sabe a felicidade que invade o meu coração de fazer parte da história da igreja que é aqui. Deus nos escolheu para isso. E eu vou começar a minha fala, para eu conseguir chegar aqui no ano de 81, vou começar a minha fala com um testemunho, ou seja, um livramento que Deus me deu. E para mim é muito marcante na minha vida, porque eu tenho certeza que Deus tinha e tem um projeto na nossa vida. Eu nasci no sertão da Paraíba, um lugar difícil, bravo, na beira de um rio, e geralmente as mulheres iam para o rio lavar roupa, lavar panela, dar banho nas crianças. O serviço era feito naquele rio, um rio bem calculento, um rio de uma água barrenta. E uma certa vez minha irmã me pegou. Eu tinha em média aí a faixa dos 10 meses de idade, e ela foi me dar banho naquele rio. E geralmente a nossa mãe ensinava os filhos a levar banho bem na beirinha do rio, porque era um rio muito perigoso. Mas a minha irmã muito jovem, faixa de 11, 12 anos de idade, né, uma mentalidade ainda muito infantil, e ela me deu banho e resolveu entrar naquela água. E entrou naquela água, me dando um banho, e ali, não sei como, eu escapulei na mão da minha irmã e caí dentro daquela água. Quando eu caí naquela água, ela mergulhou e já não me achou mais. E ela ficou desesperada. E começou a gritar sozinha na beira daquele rio. E de repente Deus colocou na mente dela para ela descer de rio abaixo. E ela foi descendo e desceu realmente vários metros. Não posso precisar quantos metros ela desceu, mas ela desceu alguns metros. E de repente, quando ela descer, eu esbarrei nas pernas dela e ela conseguiu se abaixar e me pegou. E Deus me guardou. Quem é pai, quem é mãe, sabe. Se você pegar uma criança de 10 meses e jogar um pouco d'água no rosto daquela criança, ela se afoga, dá um mar, está se afogando no chuveiro. E eu não tinha bebido nem um gole de água. Negócio inexplicável. Hoje eu entendo e sei que foi a mão de Deus. Porque Deus sabia que eu seria ministro da sua palavra. Então Deus já estava me guardando, me protegendo, me livrando. Porque foi um livramento que até hoje ela não sabe como aconteceu e como eu voltei. E sem beber um gole de água. É a grande misericórdia de Deus. Isso, eu nasci no ano de 61, dia 31 de 1961, então 62 em média aconteceu esse episódio. Em 68 aconteceu outro episódio. Uma coisa muito interessante, essa mesma irmã me fez uma pergunta um dia ensolarado, numa parte da manhã. Nós estávamos subindo o morro, eu devia ter mais ou menos aí
68, assim, 62, uns 6 anos para 7 anos de idade. E a irmã do nada me fez uma pergunta. E também do nada, hoje eu sei que não foi do nada, mas uma coisa interessante, uma pergunta que ficou gravada na minha memória até hoje. É todo Roberto, geralmente é Beto, né? Então ela me chamava de Beto e falou para mim assim: Beto, quando você crescer e se casar, como que as suas filhas irão andar? Pergunta assim, interessante, do nada, a gente andando numa roça, subindo um morro, um sol quente, na parte da manhã. E eu respondi para ela, de imediato, dizendo para ela: as minhas filhas andarão com saia linda, bonita. Coisa interessante, né? Segredo de Deus. Isso em 68. Uma coisa que ficou gravada na minha memória até hoje. Como se eu estivesse vivendo aqui esse quadro nos dias de hoje. Cresci, passaram esses anos, vim para o Rio de Janeiro e fui trabalhar na construção civil e lá eu encontrei meu querido e amado irmão Zadir. E ele tinha um culto na hora do almoço, todos os dias. Ele me convidou para participar daquele culto. Ninguém nunca tinha pregado o Evangelho para mim, nunca tinha ouvido a palavra de Deus, era muito católico. Ele começou a me convidar a pregar para mim e me fez um convite. Falou assim: vamos na minha igreja para você conhecer? Mas eu, muito preocupado, falei assim: pensei comigo, acho que eu não vou não. Mas ele muito educado, muito bacana, muito amigo, esse jeito carinhoso dele. E eu falei com ele: olha, isso é no início de maio de 1981. Eu falei com ele: vamos fazer o seguinte, eu vou sim, mas eu vou no último domingo de maio. Mas está muito longe, eu não vou no último domingo. Mas por que eu falei que viria no último domingo? Foi uma estratégia que eu arrumei para ele de repente esquecer. Aí, se passar 4 semanas, eu falei assim: ele vai esquecer. Aí conversou, bateu papo, vai embora, vai passando os dias, e ele não tocou em assunto nenhum da visita. Eu falei: opa, esqueceu. Maravilha. Mas não esqueceu não. Quando foi, trabalhava até sábado, quando foi dia 28, no sábado, eu lembrei, falei assim: mas ele esqueceu. Você esqueceu, vou embora para casa, não vou falar nada. Quando foi, estava trabalhando, daqui a pouco só sinto aquela mão batendo no meu ombro. E aí, está lembrado do nosso compromisso? Olha, sinceramente, eu gelei. Falei: meu Deus, ele lembrou, e agora? Mas eu tinha dado a minha palavra, eu ia ficar muito feio, muito esquisito se eu falasse que não viria. E vim. Falei: não, nós vamos sim. E vim. Cheguei na casa dele no sábado, ele levou para a casa dele. E chegando na casa dele, né, uma coisa que eu conheci na casa dele, na comunidade, né, um pouco baixo no chão, né, Isabel? Mas que carinho, que amor da irmã Elisa, dos filhos, né, da Miriam e dos meninos. Poxa, que amor, que carinho. Mas eu me senti tão bem com aquele amor, com aquele carinho, e fiquei ali. Quando chegou a noite, jantamos, e janta especial, puxa, que janta maravilhosa. Aí arrumou um caminho para me deitar, e uma coisa que me chamou a atenção, porque ele negócio de não vai lembrar, aí o que o Zadir fez? Ele esquentou uma água, colocou numa bacia e levou para lavar os meus pés. Pensei comigo: meu Deus, que negócio é esse? Rapaz, lava os teus pés, né, uma linha boa, porque você vai dormir mais tranquilo. E eu fiquei assim, com aquela vergonha: não, deixa eu lavar os seus pés. Não quero não, deixa eu lavar seus pés. E lavou os meus pés, coisa que eu nunca tinha visto, mas é um amor, é um carinho. Deitei, e ele falou comigo assim: olha, rapaz,
vou te falar um negócio, o Senhor mandou nós subirmos a igreja subir ao monte 48 vezes. E você fica aqui. Pode dormir, fica tranquilo que a gente vai e volta. Foi naquela época da subida e o Senhor tinha ordenado 48 vezes. Veio para a montanha, voltou, acordou, tomamos café e nos arrumamos e viemos aqui para o estudo bíblico. Quando eu cheguei aqui no estudo bíblico, não era crente, era evangélico, uma vaidade terrível. Meu cabelo era um cabelo assim, não grande, não era grande, mas um cabelo cheio. Ia no salão 15 dias, mandava fazer o cabelo. E quando eu cheguei aqui, manga arregaçada, manga comprida, mas arregaçada até aqui, o botão aberto. Quando eu cheguei na portaria, para surpresa minha, o diabo olhou para mim e falou assim: ó, você não pode subir não. Você está cabeludo. Eu daquele susto, não entendi nada, não sabia de nada. Aí ele chamou o diabo e conversou com o diabo para lá, conversa para cá. Você que eles arrumaram e me trouxeram aqui para a garagem aqui embaixo. Aí o diabo olhou para mim e falou assim: pai, dá uma volta aí. Deu uma volta assim, ó, você está cabeludo, você não pode entrar. Poxa, não lembro quem foi o diabo. Aí o diabo falou: está cabeludo, não dá para você entrar não. Aí Zadiel ficou meio nervoso, falou muito, começou. Daqui a pouco chega o outro e falou assim: além de você estar cabeludo, você está com a calça muito apertada. E calça apertada aqui não pode entrar nessa igreja. Eu falei: meu Deus, e agora? Daqui a pouco chega outro diabo e fala assim: sua calça está apertada mesmo, aqui para entrar tem que soltar uma laranja e cair lá embaixo, passar lá embaixo. Primeira vez que eu estou vindo na igreja, passando por essa sabatina, e eu fiquei olhando sem entender. Vocês entenderam? Está conseguindo lembrar desse episódio? Aí, olha para lá, aí um pegou a calça, puxa para lá, outro puxa para cá. Não, está apertada, não tem como entrar. Esqueci até do cabelo, só ficava olhando para a minha calça. Lá no mundo, realmente a calça estava apertada mesmo. E foi aquela guerra, aquela luta, e vai para lá e vem para cá. Aí o diabo, não sei o diabo, falou assim: não, vou fazer o seguinte, você não achou a laranja. Se achar a laranja passar, a gente deixa ela entrar. Não sei se o diabo foi atrás da laranja, se não foi. Eu sei que ficou naquela guerra e vai, não lembro muito bem. Sei que o Zadiel ficou meio nervoso e falou muito, falou muito. Acabei entrando aqui dentro do santuário. Eu participei do estudo bíblico, mas na verdade eu não vi nada, eu não senti nada. Não sei se foi o susto, né, que eu levei, aquela sabatina que eu passei por ela, e não consegui assim enxergar nada. Mas gostei da igreja, gostei do estudo, os jovens, as jovens cantaram muito bem. E aquilo ali eu achei assim muito bonito. Tá bom, fui embora. Aí fiquei na casa dele, almocei na casa dele, fui na casa do saudoso irmão Ananias, conheci o irmão Ananias, voltei para a casa dele, tomei banho e falei assim: ó, não vai dar para entrar não, porque de manhã já me barrava. Não, rapaz, dá um jeito, o pastor já é noite, está lá. Depois eu converso com ele, você vai sim, você é meu visitante. Daniel muito, né, assim, insistente. E eu vim. Quando cheguei aqui era outra equipe de diácono. Não sei se já estavam avisados que tinha um visitante da casa de Daniel, dessa forma. Voltei. Quando cheguei aqui, aí o diácono olhou para mim e falou: ó, dá para entrar não, você está cabeludo. Não, mas demais, né? Mas de manhã já esteve aqui. Não, mas não deve estar, não dá para entrar, está cabeludo. Aí você começa para lá, começa para cá, me arrastaram para a garagem de novo. Chega na garagem, aí ele olha para lá, sua calça está apertada. Não dá para entrar não. Tem que aqui, ó, aqui a ordem aqui do Senhor é passar uma laranja, né? Passar uma laranja e vai lá embaixo. Eu falei: meu Deus, são tudo de novo. E vai para lá e vem para cá. Os dados parece que eram mais bravos ainda, da noite. A equipe da noite era mais violenta.
Aí o diabo chegou, né, pegou a minha botou cá em cima, acertou, fechou aqui. Aí eu não estou entendendo nada, pegou a minha manga, abaixou, botou aqui, ó. Aqui tem que entrar desse jeito. E não vai dar para você entrar. Sempre o diabo ficou meio nervoso. Eu não lembro se ele subiu aqui para falar com o pastor Jair, mas não parece que ele subiu para falar com o pastor Jair, e depois desceu e eles me liberaram e eu consegui entrar aqui. Mas uma coisa interessante que me chamou muita atenção foi que quando eu estava entrando, subindo as escadas, tinha uma moça subindo as escadas também na minha frente. E olha, eu vi um brilho tão profundo, tão maravilhoso no cabelo daquela moça, um troço que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí Deus já começou a trabalhar, Deus já começou a descortinar alguma coisa diferente para mim. Mas que coisa preciosa, que coisa linda. Não era em si o cabelo da moça, sim um brilho que tinha no cabelo daquela moça. Hoje ela é casada, hoje ela é esposa do pastor, eu estou evitando falar o nome dela, mas hoje ela é casada e ela é esposa hoje do pastor, essa jovem na época. Tá bom, entrei, sentei, a igreja cheia, o pastor já tinha chegado de uma viagem e começou a falar, né, da viagem, que Deus tem abençoado muita viagem. E interessante que, mas antes dele, ele começou a falar de uma palavra e sentou e pediu para louvar o Senhor. Olha, eu nunca vi uma coisa tão preciosa na minha vida. Que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Você sabe o que é o ser humano ouvir a voz dos anjos de Deus cantar com coral? Que profundidade, que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Estava sendo a primeira vez, ou seja, a segunda naquele dia, né? E o coral cantou, igreja. Parecia que tinha 1000 vozes louvando ao Senhor dentro desse santuário. Como meu coração batia forte, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Aí, para surpresa minha, a irmã, alguns aqui conheceram, né? A irmã, saudosa irmã Olga, poxa, ela deu uma gargalhada, meu Deus do céu, me arrepiou. Que gargalhada que ela deu no Espírito de Deus. Que coisa profunda, que coisa maravilhosa. E uma coisa que me chamou a atenção também, quando eu entrei dentro do santuário, foi o tocar do piano com a irmã Maria Angélica, não é isso? Maria Angélica. Meu Deus, que coisa, que unção, que coisa maravilhosa. Tudo estava bonito, tudo estava lindo. Esqueci daquilo que eu tinha passado lá embaixo e Deus foi falando no meu coração e foi me alegrando. E o pastor Jair ouviu o coral, a igreja, o coral cantou, e interessante que ele não deu a palavra a ninguém. Ele levantou e voltou a falar da viagem dele, e começou a dar testemunho. Daqui a pouco começou a falar como que Deus chamou ele para a obra, o que é que Deus fez na vida dele. E Deus foi trabalhando na minha vida, e daqui a pouco a igreja começou a chorar. Um falava em mistério, outro chorava, outro a irmã estava gargalhada, e daqui a pouco ele fez o apelo e desceu. Alguns aqui talvez lembrem desse fato. Desceu a irmã Cátia e exatamente isso, acho que é a esposa dela, né? A esposa dela desceu ali chorando e vieram aqui, e eu com vontade de vir na frente, mas que vontade de vir na frente e aceitar Jesus. Mas que vontade. Aí o Israel falou comigo assim: rapaz, você não quer ir na frente não? E eu falei assim: não, agora não, mas eu sou crente. Eu aceitei. Exatamente. Eu aceitei Jesus, mas por que eu não quis vir na frente? Porque eu tinha uma namorada e fiquei com pena de terminar com a namorada. E Deus me deu um sonho
né, que eu não vou contar para não tomar muito tempo, que é o horário corre. E cheguei em casa, joguei aquelas calças apertadas fora, joguei as bermudas, joguei as camisetas, joguei as camisas sem manga, e comprei as minhas camisas com manga, comprei calça folgada para passar uma laranja, e me arrumei, me preparei, e no congresso, na verdade, eu estava aqui levantando as duas mãos, aceitando a Jesus, e depois eu fui congregar na igreja em Jerusalém. É uma coisa muito profunda, muito maravilhosa que Deus fez na minha vida através dessa igreja. Eu faço parte dessa igreja e eu fiquei pensando, se Deus não tem um projeto na minha vida, com que eu passei aqui, eu não voltaria. Vocês acham que voltaria se Deus não tem um projeto na nossa vida? Se Deus não tem um chamado, eu não voltaria. Mas quando Deus ele chama o homem, não adianta. O anzol de Deus está no queixo do homem e ele traz. Ou ele não estraga nada. Mas sabe por que isso? Porque Deus já sabia que eu seria ministro da sua palavra. E interessante que Deus falou para mim coisas profundas e maravilhosas. Faz me lembrar uma certa vez, tinha aí os 15 dias que eu tinha aceitado Jesus, e de repente eu tive uma experiência com Deus muito profunda. Trabalhava na construção civil, igual já falei para vocês, e acabou o serviço, dei banho, jantei, fui deitar. Deitei, acabei de deitar, barriga para cima, uma tarimba, um alojamento que tinha ruim, né? E aí o Senhor chegou perto de mim e me segurou uma coisa muito maravilhosa. Sabe o que é que Deus falar para nós ouvirmos a voz de Deus? Coisa muito profunda. O Senhor chegou para mim e falou para mim assim: acabei de deitar, eu ouvi a voz de Deus naturalmente e senti também a presença de Deus chegando perto de mim. O Senhor falou para mim assim: jovem meu, assim mesmo, eu ouvi, não foi ninguém que falou, não, eu ouvi, não, Deus falou, jovem meu, tu ainda serás rei de Israel. Que coisa profunda, que coisa maravilhosa, mas interessante que eu não entendi. Eu falei assim: Senhor, eu? Assim na hora, eu? Não, eu não. Eu respondi para Deus na hora: eu não, Senhor. E comecei a chorar. E eu falei: Senhor, eu não tenho condições de ser rei em Israel. Eu mal falo português, eu trabalho com a obra, eu não conheço ninguém lá em Israel. Como que eu vou ser rei se lá em Israel não existe? Não tem como não, Senhor. E o Senhor voltou a repetir para mim: jovem meu, tu serás rei de Israel. Aí quando Deus falou a segunda vez, eu pensei comigo: não, Deus está falando para mim, sim, Deus está falando. E se Deus falou que eu vou ser, eu vou ser. Aí eu comecei a imaginar e pensar da seguinte forma: eu vou trabalhar na construção civil, vou conhecer um engenheiro, e de repente ele vai me convidar para ir para Israel. Eu vou para Israel, chega lá, eu vou começar a trabalhar em algum lugar, e de repente eu vou conhecer algum político, e de repente eu vou conseguir, olha só onde é que foi minha mente, eu vou conseguir, né, entrar na política, e de repente você rei lá em Israel, não sei. Eu pensei assim comigo, mas isso debaixo de lágrimas, chorando, mas chorando muito mesmo. Daqui a pouco Deus começou a me visitar, eu não aguentei, tive que sair, fui falar em mistério, falei mistério com Deus quase até meia-noite. Isso era mais ou menos às 6h20 da noite. Fui falando mistério com Deus até meia-noite e não consegui entender o que Deus estava falando para mim. Passados 6 meses depois,
Aí sim, foi que eu vim entender que o Senhor estava comigo, eu seria pastor, né? Então nós somos reis, somos príncipes, né? Na obra de Deus. Aí foi que eu vim entender que Deus estava comigo, eu seria pastor. E Deus falou para mim, em cima de uma montanha. Já viveu? Não é o Israel material, e sim o Israel espiritual. Depois de 6 meses é que eu vim entender que eu seria pastor e não rei lá em Israel. Você vê que não existia dentro de mim uma vaidade, nem um pensamento de querer ser pastor numa obra de Deus. Mas é interessante que depois desses 6 meses antes de Deus falar para mim, eu vim aqui no estudo bíblico e eu estava em cima daquela galeria ali e o pastor já sentado aqui no púlpito e de repente quando a secretária convidou a classe dos rapazes para ler, que nós ficamos de pé, Deus falou para mim e segredou muita coisa muito maravilhosa. Quer dizer, segredou assim, eu já sabia, né? Porque o senhor tinha falado para mim, o senhor falou para mim assim, de novo, ouvi a voz de Deus claramente, nós falamos assim, já ouviu? Tu ainda sentados naquela cadeira. Interessante que Deus me mostrou a cadeira aqui no púlpito. E eu falei com o Senhor, não, Senhor, não. Assim, mas foi assim, automático. E comecei a chorar e eu falei, não, Senhor, naquela não. Não, Senhor, naquela não. E comecei a chorar e falar com Deus, não, Senhor, naquela não. Naquela não. Mais interessante, irmãos, se passaram-se alguns anos e cumpriu-se a palavra de Deus, a promessa de Deus, e fui consagrado a pastor. Hoje eu sou pastor. E um belo dia sai a lista do intercâmbio e eu olho, eu estou escalado para entrar na igreja que tem a caminho. E vim. Quando cheguei aqui e sentei no púlpito, Deus fez me lembrar daquela experiência que eu passei por aí. Você vê o que Deus faz, né? Sentei na cadeira aqui. Você vê que Deus ele trabalha de uma forma tão profunda, tão maravilhosa na nossa vida, que isso vem nos estruturando, nos preparando para realmente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Igreja, meu muito obrigado por esse espaço tão carinhoso, tão amoroso. Pastor Isaías, muito obrigado por esse convite. Me senti muito honrado, muito alegre de estar aqui relembrando essas coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida. E que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.